Inventário e holding familiar. Ambas são opções para gestão e transferência de patrimônio, mas cada um tem suas características e vantagens específicas. Vamos entender melhor essa diferença. Por exemplo, o inventário. O que é o inventário? O inventário é um sistema que é necessário abrir logo após o falecimento de um dos patriarcas da família, para que se possa abrir o inventário e seja feita a partilha dos bens que existem para os herdeiros, né? Então o inventário ele é um sistema que é só feito após o falecimento, né? E os custos envolvidos no inventário é algo assim cabuloso. Primeiro que existem dois tipos de inventário, o judicial e o extrajudicial. Vamos falar assim do extrajudicial, um inventário mais simples, diretamente no cartório, e ele é mais rápido também. Por exemplo, no cartório você vai pagar certidões que variam em torno de R$3.000, você vai pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, varia de torno de 2% a 8%. No Amazonas, felizmente, o nosso imposto de TCMD está em 2%, que é o menor do Brasil, mas isso está previsto o aumento, isso aí não vai demorar, vão aumentar com certeza. Já existem projetos de lei no Senado sendo votados aí para o aumento desse imposto, passando a chegar até 20%. E basta só o nosso estado aí, ele querer aumentar, que ele está legalizado até 8%, ele pode cobrar já, isso aí já é lei. Vamos colocar aqui que você tem um imóvel que você comprou há 20 anos por R$200.000. Esse imóvel hoje, ele custa no mercado R$1.200.000. Você vai pagar esse imposto em cima do valor de R$1.200.000. Ou seja, tudo vai ser calculado em valor de cima do valor de R$1.200.000. Os honorários dos advogados, os custos nos cartórios, o ITCMD vai ser pago também. Esses custos todos serão calculados no valor do preço de mercado. E isso encarece um pouco o inventário. O inventário, ele nessa fase aí, chega a pegar 16% do valor do patrimônio. Só que tem um detalhe, todos esses custos são pagos à vista, não tem conversa. A não ser o advogado, que você pode dar uma parcelada com ele, assim, a parcelada rápida, mas o restante dos custos todos são pagos à vista. E o que a gente vê na maioria das vezes nas famílias brasileiras é que os herdeiros não têm dinheiro para pagar esse valor. E o que eles fazem? Tem que vender o imóvel. E isso aí vai chegar a 40% de perda patrimonial para os herdeiros. Porque quando você fala em vender um imóvel que está sendo inventariado, você não fala em vender um imóvel normal, não é um imóvel normal. Quando a pessoa compra o imóvel, ele quer comprar o imóvel, pagar e morar. Já ir morando e transferido no cartório, tudo feito, finalizado. O imóvel inventariado, ele demora um pouquinho mais, porque tem que sair o alvará, tem que ser feita a distribuição para os herdeiros, então é um pouquinho mais complicado. E quem é que compra esse imóvel? São investidores. Investidores, para comprar um imóvel dessa natureza, eles não vão querer fazer o mesmo preço de mercado, eles vão querer um deságio, eles vão querer cobrar um deságio do seu imóvel em torno de 20%. Então aí nós já temos uma perda patrimonial em 20% do valor do imóvel por conta desse deságio. Quando vender o preço de mercado, aí tem aquela diferença do valor que você vendeu do preço de mercado, descontando os 20% para o preço que você adquiriu lá embaixo, R$200.000. Essa diferença é feito um cálculo para a Receita Federal que se chama ganho de capital. Você vai pagar 15% dessa diferença do valor de aquisição para o valor que você vendeu, você vai pagar 15%, são mais 15% que você vai perder. Juntando tudo isso aí, vamos falar aí de 40% de perda patrimonial que você tem no inventário. Isso encarece demais, porque os seus filhos, quando forem receber o dinheiro da venda dos bens, talvez eles não consigam nem morar no bairro que eles moravam. Eles vão mudar de classe social. Vocês viveram numa casa aqui, vamos falar aqui do Amazonas, vocês viveram numa casa no Parque 10, na Vira Alves, Adrianópolis, se eles venderam a casa de lá, quando eles forem comprar, eles não vão comprar uma casa lá, mas nem de jeito nenhum. Eles vão se mudar e morar num outro local. Com certeza, porque eles não conseguiram comprar uma casa no bairro que eles moravam a vida toda. Então essa é uma das grandes diferenças do inventário. A perda patrimonial é muito grande para os herdeiros. E esse tempo que leva para finalizar um inventário é 2 anos, 1 ano, 3 anos. Vamos dizer aí que Chico Anísio morreu há mais de 10 anos e até hoje o inventário dele não foi finalizado. Depende muito da circunstância, tempo que vai demorar um inventário. Porque primeiro que vai para a nossa justiça. A nossa justiça, ela é morosa, ela é lenta. Esse processo ele é muito burocrático, é caro e você vai ter que esperar. Eu expliquei de forma bem rápida e sucinta para vocês entenderem mais ou menos. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora da holding familiar. Porque para falar de holding familiar, eu precisava dar essa introdução do inventário. Esse leão que fica comendo o patrimônio dos
os herdeiros, né? A holding familiar, ela é uma empresa que ela é criada, vamos dar o nome desse CNPJ, de uma célula. Vamos criar uma célula. Nessa célula, ela será um cofre que ela vai abrigar os imóveis do patriarca. Vivo, ele tem que estar vivo. Todos os imóveis dele vão ser abrigados nesse cofre, nessa célula. E esses imóveis, eles vão ser transferidos para lá pelo preço de custo. Quando eles compraram esse imóvel, aquele preço que está declarado no imposto de renda da pessoa física. E eles só vão ser integralizados na holding pelo preço de aquisição. Já começa aí uma grande diferença, porque você também tem que pagar ITCMD. Só que você vai pagar ITCMD do preço de aquisição. Você lembra dos 200 mil que eu falei? Você vai pagar ITCMD de 200 mil e não de 1 milhão e 200. Só aí já tem uma diferença muito grande. O advogado, no inventário, ele cobra em torno de 7% se for extrajudicial e chegando até 12% ou 15% se for judicial. Vai depender da complexidade do inventário. Na holding, o advogado recebe pelo serviço trabalhado, ou seja, pelas horas trabalhadas. Tanto faz o imóvel custar 300 mil ou 3 milhões, o custo e o trabalho é o mesmo. Não tem diferença. Se você fizer uma holding com um imóvel de 300 mil e outro de 3 milhões, o serviço foi o mesmo. O preço do advogado, os honorários do advogado é o mesmo. O trabalho foi o mesmo. Tem despesa com cartório? Não. Tem despesa com certidão? Não. Ele vai ter uma despesa a mais, que ele vai precisar de um contador. Mas como é uma empresa, essa célula é uma empresa que não faz nada. Ela é uma célula que ela não faz nada, ele não contrata, não faz contrato, ele não faz nada. Ele é uma célula só para guardar os imóveis. Então ele não tem despesa. Você vai conseguir uma despesa aí com um contador, torna aí, sei lá, R$300 por mês, R$400 por mês. E na abertura você vai precisar de R$1.500 a mais, que vão ser 3 atos que serão feitos junto à junta comercial, pelo contador, que vão ser necessários. Esses valores eles cobram mesmo por contrato social. Então nós faremos mais 2 alterações e a holding está aberta. Nós estamos falando aí de um prazo de 3 meses, gente. Em 3 meses nós conseguimos abrir uma holding. E como é que ela funciona? Nessa célula cofre que são colocados os imóveis, e os imóveis são integralizados ali. Você é como se fosse o dono da chave do cofre. Só que você vai transferir esse cofre para os seus herdeiros, através de cotas patrimoniais. Essas cotas patrimoniais você vai transferir para os herdeiros, e os herdeiros vão ser dono do cofre. Mas você continua com a chave do cofre, com toda a proteção necessária. Então você vai conseguir comprar, vender, alugar, você vai conseguir ter usufruto de todos os imóveis que estão ali dentro. Você vai ter cláusulas de impenhorabilidade, que o imóvel não pode ser penhorado. Vamos supor que os seus filhos, está no nome dos seus filhos, que eles abrem uma empresa e a empresa dele vai à falência. A justiça vai atrás dos bens dele. Os imóveis da holding não se comunicam com seu herdeiro, com seu filho. Eles são incomunicáveis e também eles são impenhoráveis. Ninguém pode penhorar um imóvel de holding por conta de ação judicial, de ação trabalhista. Ninguém faz isso. Então são muitas as vantagens de uma holding. Isso é para quem quer ter a proteção dos seus imóveis e principalmente na hora da sucessão para os seus herdeiros ser de forma tranquila, porque principalmente quando você for transferir depois da holding pronta, você não vai precisar de advogado, você não vai precisar de ir para um juiz para fazer essa transferência, você não vai precisar de ir no cartório, você não vai precisar de fazer nada disso. Seus filhos vão fazer simplesmente pegar o seu atestado de óbito e dar entrada na junta comercial, liberando todos os gatilhos que tinham, preservando esses imóveis no seu nome. É uma diferença muito grande. E com relação a valores, a diferença dela com relação ao inventário chega a 90% de economia em cima do inventário. Porque essas implicações que existem, tanto tributárias como dos tributos juntos lá do ganho de capital, isso não vão existir mais. Porque o imóvel não vai ser vendido, sendo transferido para a holding. Ele está sendo integralização de capital social. Você vai estar integralizando esse capital social. Fazendo assim uma comparação rápida entre inventário e holding, é mais ou menos isso que eu queria falar. Eu precisava falar do inventário para que vocês entendessem um pouquinho da vantagem que é ter uma holding. Qual seria a única situação em que o inventário é mais indicado? É quando o patriarca falece, porque depois que isso acontece, a holding não tem condição mais de ser feita, porque a holding só é feita antes do falecimento. Após o falecimento é somente o inventário. Que eu já presenciei várias famílias, após o falecimento do ente querido, ele
fica sabendo sobre a holding. Infelizmente, não tem como isso acontecer. Aí fica assim aquele critério de escolha de vocês. Esperar o ente falecer para poder fazer o inventário ou se prevenir, mostrando até um ato de amor para os seus filhos e fazer uma holding patrimonial, que é esse planejamento patrimonial da família, onde você vai discutir, por exemplo, qual imóvel vai ficar com quem. Pode ser feito isso na holding. E você tem que planejar. Essa gestão e a transferência do seu patrimônio, ela é muito importante. É preciso fazer uma avaliação das características e vantagens de cada opção para que você possa escolher a que melhor atenda às suas necessidades e até aos seus objetivos, né? Sinceramente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Aguardo vocês na minha palestra, que eu vou falar um pouquinho mais sobre holding familiar e eu espero que vocês estejam nela. Até lá!